Não, mas aí no computador é um horário e aqui é outro. Pode dar um pause aí. Microfone 1, 2, 3. Tá aberto. Isso aí. Se esse joelho aqui conseguir baixar, Lino, que ele atrapalha mostrar a Vera. Aí, ó. Aí você vira o microfone. Isso, vira o microfone mais em pé. Isso. Ficou ótimo, vocês dois. Quando eu virar pra cá, pega eu e a Angela aqui. Pode? Ok, né? Pode. Não vai acabar a música? Vai, Faz assim, mas ó. tem que estar lá, né? Pode dar um pause. Prefixo, peraí. 77. Aí vai pra qual? Então, 22, 58. Pode entrar. Muito boa noite para você que está na nossa audiência. Começando mais um programa Sexo com Prosa. Tem a vinhetinha aí? Hoje eu estou aqui cercado das meninas, né? Vou dar uma boa noite aqui para a Angélica, que está aqui à minha direita me ajudando na operação aqui. Boa noite a todos aí, ouvintes, internautas do nosso novo programa. Boa noite a todos e vamos aí, né? Iniciar com sucesso esse programa, né? Tá certo. No oferecimento de ousadia, moda íntima e drogaria São Camilo. Boa noite para Aline. Boa noite, ouvintes. Boa noite, internautas. Vamos estar ligadinho aí, viu, gente? E quem veio de longe, né? Foi a Verinha Teixeira. Boa noite, Verinha. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite, pessoal lá da minha cidadezinha, né? Aliás, a minha cidadezinha é aqui, Três Marias, mas eu resido em Dividindo e nós trouxemos algumas perguntinhas bem interessantes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá certo. É o seguinte, eu preciso do rádio aqui perto, ali, nesse aí, ou nesse aqui, ó. Preciso do rádio para ter o retorno da Enilda. Enilda já está com a gente, né, Enilda? Boa noite. A Enilda está falando, nós precisamos de retorno. Só liga o rádio. Da cidade de Três Marias e a todos os internautas. Pode aumentar um pouquinho. É isso aí, Enilda. Eu estava sem áudio aqui, né? Mas eu estou ouvindo você bem, não é isso? Está me ouvindo bem aí, Enilda? Espera aí que tirou o rádio de sintonia, nós ficamos sem retorno. Vamos. Tá no silêncio, ó. Enilda? Oi? Ah, tá aí, sim. Pois é, esse é o nosso programa Sexo com Prosa, transmitindo ao vivo pelo portal 87.com.br, transmitindo ao vivo pelo Facebook da nossa live aqui na página da Rádio 87 FM e para toda a cidade de Três Marias e região através da frequência 87,9. Hoje começando mais um programa no oferecimento de ousadia, moda íntima e drogaria São Camilo. Vamos lá, vou pedir aqui então a Verinha para já entrar com a Enilda aí trazendo aquela pergunta, né, gente, para a doutora Enilda, que é psicóloga e sexóloga em Belo Horizonte e está na parceria com a emissora com esse programa. Verinha Teixeira. Oi, doutora Enilda. Boa noite, tudo bom? Ei, boa noite, tudo bem? E você? Muito bem, graças a Deus. Prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. E temos perguntinhas para a senhora. Vamos lá as perguntinhas, né? Doutora Enilda, eu sou Elias, eu tenho 32 anos e sou morador de Três Marias. A dupla penetração simultânea pode ser prejudicial à mulher? Essa pergunta ela é bem interessante porque as posições sexuais são elas devem ser extremamente gostosas e prazerosas, né? Mas isso depende muito da pessoa, né? A gente tem muito tabu, tem muito preconceito, o desejo muitas vezes é proibido, né? Não há nada de errado, muitas vezes, em pensar na dupla penetração, né? Assim como outras posições sexuais, fetiches, né? Mas isso a pessoa tem que gostar, a pessoa tem que querer, né? Então, depende muito de como isso vai acontecer, de como está o desejo, o tesão, tanto para um quanto para outro. Depende do parceiro. Verdade. Tá certo, mas antes da Verinha ir para a próxima pergunta,
nossos internautas, né, que já estão na nossa audiência. O nosso telefone 3754-3344 está à disposição. E um abraço para o Denilson Ruquinho, que está ligadinho com a gente aí através da internet, né? E na nossa live ao vivo, e também no nosso portal, e também na nossa frequência 87.9. A sexóloga Enilda Mota atende em Belo Horizonte e também atende através do sistema Skype, né? Doutor, antes da próxima pergunta, muita gente não sabe como funciona esse atendimento via Skype, que é um atendimento à distância. Você poderia explicar para a gente? Sim, o atendimento online, ele é autorizado pelo Conselho de Psicologia e a gente tem que fazer um cadastro no site do Conselho de Psicologia e, mediante uma autorização, nós podemos atender. Então, a pessoa precisa ter uma boa internet, precisa ter o Skype funcionando, e aí a gente pode agendar o horário e fazer o atendimento. O Enildo, essa questão do atendimento à distância, isso é bom para aquelas pessoas que são tímidas, inibem de talvez sentar com você na mesa e abrir o jogo com um assunto que é tão abrangente, mas ainda é cercado de tabus e preconceitos, né? Também tem esse lado, né? Porque muitas vezes a pessoa tem vergonha, a pessoa tem medo de se expor, né? E isso ajuda, o Skype vem ajudar também. Mas o Skype também vem ajudar de uma outra forma, né? Pessoas que, por exemplo, têm síndrome do pânico, não conseguem sair de casa, tá com uma depressão muito... Talvez a depressão seja mais delicada, né? Mas a síndrome do pânico é uma boa ocasião para a pessoa estar começando um tratamento via Skype para depois poder chegar no consultório, que muitas vezes a pessoa está paralisada. Então, o Skype vem ajudar. O atendimento online hoje está sendo muito bem visto, com todos os cuidados que a gente tem que ter, né? E a partir disso, os atendimentos são realizados. Tá certo, esse é o seu programa Sexo com Prosa, no oferecimento de Ousadia Moda Íntima e Drogaria São Camilo. Abraço para o Ideu Mendes. O Ideu, grande abraço para você. Vamos então para a próxima pergunta. Deixa eu focar a câmera ali na Verinha, que ela vai trazer uma pergunta para arrancar pica-pau do oco, né, gente? A Aline vai fazer a próxima Aline, pergunta. pode dar, Aline, segura aí. Boa noite, doutora Enilda. Boa noite. Tem uma pergunta aqui do Matheus, de Três Marias. Aqui de Três Marias, ele pergunta: por que o pênis fica ereto em momentos aleatórios e até nos causando constrangimentos? Pois aí a gente vai voltar a falar no desejo, né? A pessoa sente desejo. E o desejo a gente não controla. Vou sentir agora, vou sentir depois, não. Você está passando na rua, o corpo ele emite esses sinais. E um dos sinais é esse: o pênis não é controlado. A gente não manda um recado, ó, fica quietinho aí, né? Mas não funciona desse jeito, né? Então, ele fica ereto porque vem o desejo. O desejo não é só o desejo sexual. Quando passa uma pessoa bonita na rua, quando é algo atraente, né? É um sinal corporal. Eu vou pegar uma carona aqui e vou cortar a Verinha ali. Gente, falou o Matheus aqui. Eu lembrei do meu amigo Matheus, que está assistindo a gente tão longe, que é o filho do Ideu, né? E parece até que foi combinado, mas não foi não, tá, gente? É porque a pergunta já tinha chegado assim e a Aline trouxe para a gente. Enilda, você falando essa questão do pênis ficar ereto, um dos grandes problemas que a gente vê hoje em Belo Horizonte, nas grandes capitais, toda hora que a gente abre a internet, é o assédio sexual daquelas pessoas que não respeitam as mulheres dentro do ônibus e do metrô. E isso hoje já, inclusive, é classificado como crime, né? Sim, o assédio sexual, ele é um assunto muito importante para a gente estar falando, né? É considerado crime, é um abuso, é um tipo de violência, né? Então, a pessoa não pode se calar diante disso, né? Existem diversas formas de assédio sexual, né? Então, a gente tem que falar o assédio moral, o assédio verbal, o assédio virtual, o assédio psicológico, né? Então, a gente tem que procurar ajuda. A gente não pode passar por uma humilhação, por um constrangimento, seja no ambiente de trabalho, seja na rua, seja nas redes sociais, na internet mesmo, né?
As palavras também, né, podem ser manifestadas como comportamentos ofensivos, e abusivos, intimidatórios, né, ou mesmo abuso de poder. Então, a gente tem sempre que falar de assédio mesmo e procurar ajuda. Tá certo, um abraço aqui para a Aline, estão falando aqui, estão torcendo por você, Denilde, Denilson, Ruquinho, toda a galera. Obrigada, gente. Lá da Um lanchonete. abraço a todo mundo aí da lanchonete, ponto certo, aí no Joaquim de Lima. Tá certo. Verinha, próxima pergunta para a doutora Enilda. Então, doutora Enilda, respondendo ao Matheus, a senhora acabou também respondendo uma outra perguntinha, que seria do Nivaldo, de 38 anos, aqui de Três Marias, residente do Parque das Nações. Ele pergunta para a senhora exatamente se é possível controlar a ereção, né? Mas, na verdade, a senhora até já respondeu. Mas, se a senhora quiser falar algo sobre, né, quiser complementar a resposta... Doutora, esse negócio aí não vou perguntar, não pode responder. Desculpa. Poxa, pergunta aí, Eu gente. tenho vergonha, deixa quieto. Pode perguntar. É porque, antigamente, a gente falava que a pessoa era tarado. Existe esse negócio, classificação de tarado? Existe, né? Existe isso porque a gente chama das compulsões sexuais, né? Isso é quando a pessoa não consegue ter esse controle. Então, a pessoa, por exemplo, não consigo ficar sem sexo, não consigo estar na rua, de repente vem uma ereção, eu não consigo segurar essa vontade, então muitas pessoas vão ao banheiro de shopping ou algum outro lugar. Isso é considerado uma compulsão sexual e precisa de um tratamento médico e psicológico. Agora, quando vem o desejo sexual, manter a ereção, como é que mantém a ereção? Você tem que estar vivendo aqui e agora. Ou seja, se você está numa relação sexual, você tem que estar vivendo dentro dela. Você tem que estar vivendo aquele momento. Então, não adianta você estar pensando numa conta para pagar, você está pensando no que você tem que fazer amanhã, você está pensando se está tudo bem em casa. Não, você tem que desligar das outras coisas e poder viver esse momento. Quando você vive esse momento, você está sentindo a pele da pessoa, você está sentindo o toque, o beijo, o abraço, as preliminares. Então, tudo isso ajuda a manter a ereção e para as mulheres ajuda a manter a lubrificação, o desejo, a vontade, a excitação. Então, é um conjunto. Tá certo, eu estou aqui com a psicóloga, sexóloga Enilda Mota. Enilda, que é formada em psicologia pela PUC de Minas Gerais, é pós-graduada pela USP e está fazendo aí seu mestrado na UFMG, onde eu tive a oportunidade de ir lá conhecer um projeto muito importante que a Enilda participa, que é o projeto Por Elas. Nosso abraço aqui, o Aline Ideu está dizendo aqui para você que o programa está show. Você lembra do Ideu, né? Lembro. Obrigada, Ideu. Muito obrigada. Doutora Enilda, a gente está em todas as redes sociais e nas nossas cidades vizinhas. Um pedaço de São Gonçalo da Baeté, nos ouvindo através do Beira Rio, uma parte de Morada Nova, né? Eu esqueci o nome do povoado ali de Morada Nova, e Três Marias e a internet, que está lá para o mundo afora, né? Lá no Japão. Exatamente. Vamos chamar ela, a Verinha, que é a nossa estrelinha, colaboradora aqui do programa. Fala mais pertinho do microfone. Doutora Enilda, tá me ouvindo direitinho, né? Tô ouvindo. Então tá bom. Tem uma perguntinha aqui bem interessante. E, para falar a verdade, é uma curiosidade que vai... A restrição, não tem restrição para perguntar para a senhora, não, Enildo? Pode perguntar. Não tem não, pode falar. A classificação indicativa do horário, para quem está ligando o rádio agora, é para maiores de 18 anos, que é após as 23 horas. Cláudio, pois são perguntas que, né, só lembrando... São perguntas que todos nós, como seres humanos leigos que somos, temos, a maioria de nós temos, e nem sempre nós temos ao nosso dispor uma profissional da área que vai realmente nos suprir com as respostas, né? Então, vamos lá. É a Marta, ela é do bairro São Jorge, aqui de Três Marias, e ela pergunta para a senhora o seguinte: a nossa alimentação, ela pode interferir no odor ou paladar do sêmen?
Então, a alimentação está muito ligada, tudo que a gente come vai para o sangue, vai para os hormônios, ativa no cérebro, no corpo, né? Então, tem uma ligação, sim. Eu não sei te responder, aí eu acho que seria interessante ter um médico, uma ginecologista, endocrinologista no programa para poder aprofundar nesse assunto. Mas cheiro, gosto, tudo interfere, inclusive de pessoa para pessoa. Então, cada pessoa tem gosto, tem um cheiro. Você já percebeu quando você vai abraçar uma pessoa? Não pensa em perfume, não. Pensa no cheiro natural da pessoa. Sim. Quando você chega perto, cada pessoa tem um cheiro, né? Verdade. É a mesma coisa com o sêmen. Então, eu não sei te responder se a alimentação influencia, mas eu acredito que o médico possa estar respondendo melhor essa pergunta. Ok, doutora Enilda, muito obrigada. Deixa eu puxar a câmera aqui para o meu lado. Deixa eu chamar a câmera aqui. Aí sim, agora sim. Geraldo de Oliveira, muito bacana o programa. Parabéns, meu amigo X. Abraço aí pro Geraldo. Vocês concordam, gente, com a doutora? Eu nem vou perguntar. Concordamos, lógico, claramente. Bom, porque Com essa certeza, parte de gosto sim. de sêmen aí, eu não sei falar nada sobre Com isso. certeza, sim. Cada pessoa tem um gosto. Tem um gosto, né, Nilda? Né? Então, Você quer arriscar falar sobre isso aí, Angela? Isso fica muito evidenciado, principalmente pelo toque da pele, né? Quando a gente vai simplesmente dar um abraço, cada pessoa tem um cheiro. É verdade. Isso me fez lembrar até uma coisinha, doutora Enilda. Tipo, por exemplo, um perfume, o mesmo perfume, eu uso e a senhora usa. Ele vai ter uma diferente fragrância, né? Em cada pele. Então, por isso a gente vê. Verdade. Tá certo. Deixa eu chamar a câmera aqui para mim. Doutora Nilda. Vamos lá, Oi. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Por que uma pessoa de 42 anos não consegue ficar ereto? Tem tratamento? Qual especialista procurar? Então, 42 anos ainda é muito novo para ter uma questão de ereção, né? De falta de ereção. Uhum. Mas a gente tem vários fatores que influenciam uma disfunção erétil. Pode ser uma questão financeira, pode ser psicológica, pode ser questão hormonal, que aí o urologista vai poder avaliar se tem uma coisa orgânica, se tem alguma questão orgânica, fisiológica ou não. Não tendo uma questão fisiológica, a gente passa para o psicológico. O psicológico é isso. Às vezes a pessoa não se permite nem ter momentos de prazer, e aí ela acha, tem aquele ditado, né, que a gente escuta muito, no interior também, isso é muito mais forte, né, que é muita areia pro meu caminhãozinho. Muitos homens pensam isso da mulher que está com ele, né, nossa, é um mulherão, é muita areia pro meu caminhãozinho. E aí a pessoa não vai ter ereção mesmo, né, porque a pessoa já não vive aquele momento prazeroso, ela já vai com uma culpa ou um medo de falhar e vai falhar. Então ela tem que deixar o sentimento de culpa, medo, controlar a ansiedade para poder ter uma boa ereção. Então são diversos fatores que podem influenciar. Então, de novo, passando pela parte fisiológica do corpo, é o urologista. O urologista descartando que não tem nenhum problema hormonal ou alguma outra questão, e aí procura um psicólogo, um sexólogo que possa fazer esse trabalho psicológico. Tá certo, o programa Sexo com Prosa. Nós vamos chamar um intervalo musical, Enilda, mas antes disso, deixa eu chamar a Angélica, que está aqui também, e vai fazer uma pergunta aí, Angélica. Ô Enilda, pelo que eu entendi da sua resposta aí, tem aquela coisa assim que é muita areia para o meu caminhão, quer dizer, o negócio é tão bom que o camarada perde o apetite, seria isso? Não, esse quando eu falo assim, que é muita areia no meu caminhãozinho, o negócio é exatamente isso mesmo. O negócio é tão bom que a pessoa perde o apetite, né? A pessoa vê, o homem principalmente, coloca a mulher como assim, nossa, eu nunca consegui ter uma mulher dessas na minha vida. E aí a mulher passa a ser ter um olhar, assim, o homem passa a ter um olhar por essa mulher de tanto desejo, que esse desejo se perde no meio de sentimento, então passa a ser algo negativo. O desejo sexual tem que existir
para poder ter uma boa ereção, mas não pode vir carregado desses sentimentos de medo, medo de falhar. Todas as pessoas falham, seja homem ou seja mulher, é normal falhar. Agora, não, a gente sai de uma normalidade a partir do momento que isso acontece sempre, né? Aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tudo bem, mas sempre isso precisa ser avaliado. Tá certo, o sexo com prosa. Vamos encerrar esse primeiro bloco aqui com a... Esqueci o nome da minha assistente aqui, gente. A Angélica, né? Eu lembrei da Marileuza. Boa noite, doutora. Boa noite. Aqui é a Angélica, tudo bom? Tudo bem, Quanto a essa questão ainda, doutora, eu já presenciei, tive um relacionamento com uma pessoa que disse que não tinha ereção relacionado a psicológico. Não fala o nome não, porque a cidade é pequena. Psicológico. Ele alegou que não conseguiria ficar comigo porque eu trazia lembrança da falecida esposa, então é por isso que ele não conseguia ficar ereto. E realmente ele tem 40 anos de idade. Não fala mais, solta aí. Senão, a cidade é muito pequena, doutor. Se der muito detalhe, daqui a pouco o camarada vai jogar uma pedra em mim. Não ri, não. Vamos. Vai lá, você entendeu a colocação da... Pode ser psicológico, né? Psicológico, doutor, que ele ficava espiritual, com o companheiro que ela tinha na época. Lembranças. Ele tinha lembranças da falecida esposa e isso atrapalhava o relacionamento sexual dele com ela. Por que isso? Porque talvez essa pessoa não tenha se desligado emocionalmente ainda dessa outra pessoa, né? Então, quando a gente está num relacionamento pensando numa outra pessoa, ou pensando, não pode ser numa pessoa que esteja viva ou que já faleceu, a gente ainda não está vivendo, de novo, esse momento que é o aqui e agora. Então, tem que trabalhar essas questões psicológicas, né? Porque influencia, sim, numa ereção, numa boa relação sexual, numa lubrificação, caso seja mulher, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, assim. Tem momentos na vida da gente que a gente tem que fechar portas, né? Então, terminar um relacionamento, a gente tem que perceber que a gente terminou e que a gente está pronto para viver um outro momento. A gente também não pode carregar para outros relacionamentos outras pessoas, né? Como, por exemplo, estou num relacionamento hoje e vivo trazendo pessoas que eu convivi no passado para o meu relacionamento. Isso não vai funcionar, isso não vai ter um bom resultado. Então, a gente tem que aprender a fechar portas e deixar no passado o que tem que ficar, senão vai influenciar sempre. Tá certo, o sexo com prosa no oferecimento de Ousadia Moda Íntima e lá a Drogaria São Camilo, né, gente? Os nossos 2 patrocinadores aqui. O Geraldo de Oliveira fala assim, parabéns para as participantes, Aline, Verinha e a Angélica, que está aqui do meu lado. Não vou poder chamar o intervalo, senão tem que interromper a live e começar todo o processo novamente. Vamos, 40 minutos corridos. Vamos dar sequência, vou chamar né? a Verinha, deixa eu virar a câmera para lá. Só um minuto. Sou tímida. Aí, a Verinha, nossa estrelinha. Vamos lá. Doutora Enilda, agora uma perguntinha minha, uma curiosidade minha. O sêmen, olha que perguntinha interessante. O sêmen, ele tem alguma outra função além da fertilização do óvulo, doutora Enilda? Essa pergunta também, eu achei ela bem interessante você fazer, né? Mas ela também, eu acredito que ela, uma pessoa que possa responder bem para você isso, seria uma pessoa da área médica, né? Porque eu parei para pensar nisso esses dias e eu também não consegui chegar numa resposta em relação a isso. Eu, sinceramente, não sei te responder, porque eu posso até pesquisar e te responder numa próxima. Sem problema. Eu vou ficar te devendo essa resposta. Tá tranquilo. Podemos ir para a Olha, próxima? vamos para antes você quer responder a pergunta da Vera, Angélica? A questão do sêmen aí? Deixa mesmo. Deixa Doutor, na próxima nós Querem estaremos aí com responder? ginecologia. Arrisca? Não arrisco não. Ninguém quer arriscar, falar... Como é que foi a pergunta? Que Mas gosto que tá. tem o sêmen? Não, outra função. Outra função. Sim. Né? Além Uma de outra fertilização. função do sêmen. Além Quer da se arriscar, fertilização. Cláudio? Eu não. Eu já tirei, Enilda, hoje. Nós trocamos o cenário todo aqui, né? Os participantes. Os locutores tiveram que ficar de fora. Eles estão de lá morrendo de rir
e mandando zap toda hora. Eu não vou ler o zap deles. Ah, tá. Não vou ler. Está proibido de ler. Eles não conseguem ficar aqui dentro do estúdio para fazer um programa sério. Então, também nós não vamos passar a pergunta deles. Mas eles vão aprender direito. Vão aprender. Deixa eu passar para a Verinha. Ô, Cláudio. Oi. Você sabe que é interessante você falar isso, né? Porque eu percebi, a gente conversou no primeiro programa sobre o machismo, né? Exato. E como isso ficou muito claro, né, nesse programa onde aconteceu de todo mundo sair do estúdio, né? E é comum a gente perceber isso, né? Mas que bom que a rádio tem esse espaço para poder falar, né? Para poder ir quebrando esses tabus, né? É verdade. Quem sabe no próximo programa eles voltam. Ô, Enildo, Estejam mas aí não junto pensa com as você meninas, que eu tô né? muita vontade também, não? Que eu peguei no braço da Angélica aqui, ela tomou até um susto. Tô com a mão geladinha. Porque para mim também é novidade. Eu faço rádio há 20 anos. Já fiz tudo que é tipo de programa e entrevista. Mas dessa natureza é a primeira, é uma inovação aqui na emissora. E eles estão pedindo que façam esse programa de dia. Mas a classificação indicativa é para as 23 horas. Eu pesquisei muito sobre isso. E também para segurar a noite de quem perdeu o sono, né? Os nossos internautas. Tá compartilhando a live aí, Aline? Tô sim. A Vera já o X está meio reprimido entre meio 3 mulheres, doutora, e umas perguntas picantes. Aí ele está meio reprimido também. Não é só os locutores, não, ele também. Então, sim, é verdade. Eu vou dar o... Isso é bom para a gente poder quebrar esse tabu. Eu né? deixei a Porque minha esposa lá em só casa. E que só homem sai conversando sobre sexo, né? Nós mulheres também conversamos sobre isso, né? Nós também temos as curiosidades, né? Então não é só homem que pensa em sexo, que fala de sexo, né? Mas a gente pode conversar sobre isso tranquilamente. Então eu espero que no próximo momento, no próximo programa, essas pessoas do estúdio também possam retornar, né? Para poder ir quebrando esse tabu, né? De falar sobre isso. E quem sabe até eles têm as dúvidas que possam ir trazendo, né? Verdade. Ô, Enildo, você falando isso aí, hoje eu deixei os 2 locutores de fora, né? E minha esposa, que está de lá ouvindo, falou, olha, vocês olham para mim e começam a rir, e eu não consigo, ainda não fiz aula de teatro, para me aprender, desviar meu pensamento e fazer uma encenação aqui. Eu sou muito espontâneo. Então hoje está mais legal, que a bancada feminina está aqui. E antes de eu chamar a Verinha novamente, eu vou mandar um abraço para o Vaguinho, Wagner Gonçalves, que diz, o X está bem acompanhado. Coitado, cuidado. Não. Eu não vou ler, não. Deixa eu chamar a Verinha. Cuidado com quem? Com a Angélica? É, cuidado com a Angélica. A Angélica é perigosa. Bom, Cláudia. Vamos à próxima perguntinha. Ela vem do Sérgio Filho, doutor Enildo. Ele tem 33 anos. Chega o microfone um pouquinho mais perto. E também é morador de Três Marias. Ele pergunta o seguinte, doutora, a homossexualidade, ela pode ser encarada como uma doença que tem cura? Não, ainda bem que não. Isso mudou, inclusive no manual médico, né? A homossexualidade deixou de ser doença, tanto que antigamente a gente falava homossexualismo, que é o sufixo ismo, quer dizer doença, né? Então, a homossexualidade hoje não é considerada doença. Então, não tem cura, não há cura, tá? A cura gay não existe, a cura trans não existe. Então, o que existe é a homossexualidade, é a aceitação, é o respeito, é a compreensão, não é uma escolha, não é uma opção, é uma orientação. A pessoa não escolhe. Então, a homossexualidade não é doença. Exatamente. Deixa eu chamar a câmera para cá. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui da Cláudia, Ana Cláudia, de 22 anos, moradora daqui de Três Marias também. Ela pergunta o seguinte: por que temos tanto medo de aceitar nossas condições de escolha sexual? Será que é medo da rejeição da nossa família? Sim, a família ela tem uma grande interferência, né? Porque é o peso que a gente tem, né? Não o peso do lado negativo, mas é a herança que a gente tem de vida familiar, né? Então, dependendo do vínculo familiar que a pessoa tem,
a rejeição pode ser muito forte, né? Então, aceitar essa orientação sexual, primeiro tem que começar pela própria pessoa, porque não adianta a pessoa querer ser aceita, ser compreendida, se ela mesma tem um preconceito da orientação dela, né? Do desejo dela, de como ela se sente. Então, a primeira coisa é começar por ela. Não criar expectativa em cima das outras pessoas, diante dos familiares. As pessoas não são obrigadas a aceitar, mas a gente tem que respeitar e compreender. Não precisa conviver, mas a gente precisa entender. Então, depende muito de como isso é lidado na família. A rejeição, o medo, a insegurança, tudo isso faz parte do processo. Mas a pessoa vai criando essa autoconfiança, o amor próprio, e aí ela desenvolve e percebe que muitas vezes não vai precisar ter tanto o olhar da família para o desejo dela, para a orientação dela. Então é importante ter diálogo, ter comunicação, falar sempre abertamente, né? A rejeição faz parte, a frustração faz parte, a decepção faz parte da vida. Não tem como a gente ajudar todo mundo, não tem como a gente agradar todo mundo, ser aceito por todos. A gente vai decepcionar as pessoas mesmo, né? Então, a pessoa tem que ser verdadeira e começar por ela, e depois a gente passa para a família. Porque é fundamental, né, doutora? O apoio da família, né? Tá ali do lado da pessoa, eu acho que é fundamental, ainda a pessoa se sente mais segura para enfrentar, assim, o mundo, né? Para se enfrentar as outras pessoas, né? O próximo. Com certeza, a família é a base, né? A família é a base de tudo. Se a gente tem esse apoio, a história é outra. Mas quando não tem, tem que aprender a lidar com a frustração, né? Quando a pessoa tem um apoio, é fantástico, porque o processo é mais leve, né? A gente não precisa ficar com receio, porque a gente vai ter todo o amparo que a gente precisa, a gente vai ter todo o amor. Mas e quando não tem? Né? Então a gente vai ter que trabalhar essa frustração, vai ter essa falta mesmo. E aí vamos aprender a lidar com essa falta, né? Desse olhar da outra pessoa. Verinha. Verdade. Doutora, me chamo Mariano, tenho 52 anos, moro em Três Marias. Os gays, de maneira geral, eles são vistos como seres vulgares e pervertidos pela sociedade. Eles podem ser influência para que crianças venham a se tornarem gays? Quebrou o Mariano no meio agora, você falou o nome dele, mas tem pouco Mariano na cidade, tá? Brincadeira. Então, você está falando de uma influência, né? Essa Sim. Pergunta está muito ligada à influência. Se pode influenciar crianças a isso? Não, de novo, não é uma escolha, né? Não é uma opção, é uma orientação, né? Então, a pessoa, ela se sente assim, ela é assim. A pessoa não escolhe ser gay, não escolhe ser trans, não influencia. Muito pelo contrário, né? A gente vê que isso dá mais apoio para a pessoa, né? Que é gay, que é trans, que é lésbica. Então, isso ganha uma rede de apoio, que é o que a pessoa precisa. Não tem essa influência. Não adianta a gente falar assim, não, meu filho não vai ter contato com tal pessoa porque tal pessoa é gay. Vamos proteger, vamos criar essa criança numa redoma, num escudo, proteger de tudo e de todos. E aí a pessoa acaba dando aquele tiro no pé, né? Porque a vida não é assim. Então, quando a gente tem esse diálogo, a comunicação, a situação muda, né? Então, não influencia. Enilda Mota, sexóloga e psicóloga, está aqui conversando com a gente. Eu preciso, gente, sortear os brindes. Eu perdi o papelzinho com os brindes. Mas eu vou fazer uma coisa, que eu tenho 6 brindes aqui. Quem ofereceu os brindes é a Ousadia Moda Íntima, a Drogaria São Camilo, o Restaurante Vale Verde. Um abraço para o meu amigo Cássio, tá? E também a Clínica Sorriso e a Panorama dos Tecidos. Vamos fazer o seguinte, os 4 primeiros que ligar já ganham 4 brindes. Vamos esperar a primeira ligação. Quem ligar, e vamos distribuir esses brindes aí, porque o pessoal da loja já quer dar mais brinde. Tem brinde bom, só não sei falar o que é. Lá no Vale Verde, com certeza, quem ligar vai ganhar lá um jantar, né, para um casal. A mulher lá do Marabá ganhou, eu não levei para ela, mas eu não esqueci, está anotado aqui. E tem aqui da Panorama e da Clínica Sorriso. Enquanto as pessoas ligam, vamos destravar o telefone? Aí.
E o ouvinte que quiser fazer a pergunta aí, pode ligar, viu, gente? Quem ligou foi o Everton, lá do Parque das Gemas, e ele está com a dúvida ainda, que é a pergunta que a Verinha fez da outra vez sobre a questão do vibrador, se ele compromete a largura e a elasticidade da vagina da mulher. Essa foi a primeira pergunta minha para a doutora. Ela tirou nós tudo do ar aqui, doutora, essa pergunta. Foi essa pergunta cabal. Muito bem, Everton. O Everton essa. foi em cima. Que vocês não deram conta, né? Não demos conta. Marcou. E o Everton devia essa para ele, que ele é o locutor nosso aqui. Ele não mandou essa pergunta, não. É lógico que eu estou simulando aqui. Mas é para zoar. Ele que está de lá ouvindo e está rindo até hoje dessa pergunta. Então, não, os vibradores são muito bem-vindos, né? Não alarga, não faz mal, muito pelo contrário, faz bem. A mulher, ela pode usar sozinha, ela pode usar com companheiro, com a companheira, né? Da melhor maneira que se sentir confortável. Pode ser um acessório a mais, para uma brincadeira, para um plus com um casal, né? Então, não faz mal à saúde, muitas vezes é muito bem-vindo mesmo. Tem vários tipos, vários tamanhos, então é legal passar num sex shop, dar uma olhada e conhecer cada produto que serve para cada situação. Liga de novo, o nosso programa está chegando ao final, Sexo com Prosa, para essa câmera aqui. Gente, boa noite para vocês que estão na audiência, para essa outra câmera aqui, muito boa noite para vocês. Antes de finalizar, eu quero falar para as pessoas ligarem no 3754-3344, que os nossos brindes, né, vão ser sorteados hoje e também durante o decorrer da semana, porque está chegando muito brindes, nós temos que dar os brindes aqui para os 4 primeiros participantes. Obrigado. Vamos fazer a roda aqui, Nildo, que eu ainda quero te fazer uma sugestão de programa e você falar para a gente no final. Deixa eu chamar a nossa câmera lá na Aline. Vou chamar a Aline para despedir do pessoal aí. Obrigada aí, todos os ouvintes, né? Foi um prazer, né, estar com a doutora Enilda aqui, esclarecendo aí a pergunta dos ouvintes. E liga aí, gente, 3344, e a gente agradece pela audiência. E vamos lá na Verinha para as suas considerações finais e a sugestão para o próximo programa que nós falamos aqui fora do ar, que é homossexualidade. Oi, estrelinhas, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, né, nessa programação legal aqui com a doutora Enilda. Muito obrigada, doutora Enilda, por nos esclarecer mais uma vez questões tão corriqueiras, né, que a gente convive com elas. E é isso, e fiquem ligados para o nosso próximo programa de sexta-feira. Você vai estar na cidade? Estarei na cidade, estarei aqui com vocês. Vai preparar uma pauta sobre homossexualidade. Sim, vou preparar algo sobre homossexualidade. E eu quero contar com a colaboração de todos vocês que têm alguma perguntinha. Eu vou disponibilizar seu zap? Posso disponibilizar sim, meu telefone, tá? Meu zap. Podem entrar em contato diretamente comigo, que é no 38 991768781. Podem se identificar para falar comigo, mas no momento em que eu fizer a pergunta, logicamente eu não vou, né, se vocês quiserem, eu vou manter sigilo, né, de quem seja a pergunta, né? E é isso aí. E o tema próximo que a gente vai sugerir. Nilda, dá para discutir esse tema, né? Claro, esse tema tem que ser falado, né? A gente tem que falar de homossexualidade. E aí eu vou fazer o convite, né? Tem um psicólogo amigo meu, formou comigo. Ele faz um trabalho com homossexualidade. Ele chama Samuel Silva. Eu já fiz o convite, ele aceitou. Então ele vai estar com a gente na próxima semana falando sobre homossexualidade. Ele faz um trabalho sobre o medo de sair do armário, né? Então é importante a gente falar sobre esse medo de sair do armário, que consequências traz sair do armário, né? E ficar no armário, que consequências, que vida a pessoa vai ter diante disso. Então eu também faço convite, a gente vai ter a presença do Samuel, né, Cláudio, que a gente conversou. É verdade. E na semana que vem ele estará conosco. Exatamente, nós estamos articulando isso, nós estamos falando de profissionais da área de psicologia, sexologia, profissionais da área de saúde mental, que vão estar falando sobre sexualidade, sobre homossexualidade,
aqui na emissora. Então, eu quero convidar aquelas pessoas que estão nos ouvindo, o Jonathan, liga de novo, Jonathan, e dá seu telefone para que a gente possa contactar você e dar o seu brinde aí do programa aqui. Lá da Rua Mineira de Metais, né? A pessoa não deu o telefone, eu preciso do celular. E mais pessoas que ligarem aqui já vão ganhando aí os brindes. Tem a menina lá do Marabá e a gente vai estar aqui no oferecimento de Ousadia Moda Íntima, Drogaria São Camilo. E quem deu os brindes foi aí o Vale Verde, a Panorama do Tecido e a Clínica Sorriso. Vera, Cláudio, seu término aí. Só mais um lembrete. Para quem quiser entrar em contato comigo através do meu WhatsApp para fazer as perguntas, gente, vou deixar mais uma vez, 38 991 768781, tá? Fala devagarzinho que eu já esqueci, como é que é? É 38. 38 é da nossa região do DDD sim, nosso. 99176. 9, que vai o 9 na frente toda vez. 9176. 8781. 8781. E se for alguma pessoa querendo namorar com você também? Aí é Tá um caso à parte. Está aberta a proposta? Você não me complica não, viu, Cláudio? Olha, doutora, a Vera está vivendo um dilema que esse programa está sendo uma terapia para ela, tá? Ela agradece muito a senhora, ela falou muito bem lá em casa. Sim, muito sim. Depois, inclusive, eu quero pegar o telefone pessoal da senhora para a gente conversar, né? E eu quero conhecer um pouco mais sobre você, Nilda, porque eu gosto muito do seu trabalho e tem me ajudado bastante também, pode ter certeza. Tá certo. Ah, que bom, que bom. Tá certo. Olha, gente, a Verinha tá solteiro. O camarada largou ela e foi embora lá pro Paraná. O Paraná tá longe, eu posso falar aqui bem E a alto. Angélica também tá, gente. A Angélica. Angélica Só você tá que não, né, ouvindo. Aline? Não, eu não, tô casadíssima. Então tá igual eu. Ah, né? quero mandar um alô aí pro meu esposo, ele tá ouvindo a gente. E o filho já tá dormindo? A minha filha deve estar Filhinha. dormindo, minha filha Sofia. Horário impróprio pra ela. Também nem pode. Ela tá dormindo, sonhando com os anjinhos já. Então deixa eu chamar a câmera aqui para me finalizar. É isso aí, Sexo com Prosa. A Nilda continua na linha. Ela que vai despedir aqui da gente. Quero agradecer a ela por essa parceria, né, de sucesso com a emissora, alavancando a nossa audiência. E nós estamos falando aí de profissionais, tá, gente? Profissionais da área da saúde. A Nilda que é psicóloga, sexóloga. Ela que é graduada na PUC de Minas, pós-graduada na USP e está fazendo o seu mestrado, né, lá na UFMG, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer um projeto maravilhoso chamado Por Elas, coordenado aí pela professora Elza Mello. E a Nilda, e as pessoas me perguntam assim, que dia que a Nilda vai vir em Três Marias? Nós vamos estar articulando para você vir aqui depois, participar ao vivo, presencial, e fazer uma palestra para os alunos do 2º grau de um colégio. Já entrei em contato com o diretor e a gente vai articular isso e estar convidando você também para estar falando também sobre um tema muito importante, que é a questão do feminicídio, e que a gente chama atenção para ele também. Eu estou à disposição, né, tanto para a escola, para falar sobre esses assuntos. Eu sou suspeita, né, de tanto que eu estudo, tanto que eu gosto desse assunto. Mas eu estou à disposição, só a gente combinar que eu estarei aí. Então eu vou me despedir por aqui. A Angélica, tchau, Angélica, para você. Fala um tchau aí para as pessoas ouvirem sua voz, ou você vai ficar sorrindo aí. Já ligaram? Dois participantes? Já ligaram? Participante, o Jonathan, mandou agradecer a você, que gosta muito da sua pessoa. Bom, Jonathan, obrigado. Estou recebendo tanta manifestação de carinho, Nildo, depois do programa, depois de um período de turbulência na minha vida, e as pessoas com essas manifestações de carinho acabam ajudando a gente, tá, gente? Obrigadão para vocês, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Vou despedir dessa câmera aqui do nosso portal do 87. Obrigado, Nildo, boa noite para você. Boa noite, meninos. Até a próxima. Boa noite, internautas. Boa e noite, ouvintes. doutora Nilda. E até semana que vem. Tá Se certo. Deus quiser. Vamos finalizar nossa live.